Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida. E tenho a grata satisfação de vos trazer mais um comentário devocional da nossa lição, da leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de adulto. E estamos estudando a lição de número 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. O texto áureo se encontra em Gênesis 18, versículo 32, que nos diz: Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Verdade prática: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Muito bem, a leitura diária de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Hoje, quinta-feira, Ezequiel 22, 30, tem como epígrafe: Deus busca por intercessores perseverantes. O texto nos diz: E busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Meus amados, o capítulo 22 de Ezequiel é uma forte denúncia contra Jerusalém. Ele fala sobre as abominações dessa cidade, né? O profeta destaca uma sociedade corrompida em todos os níveis. Liderança política injusta. Os versículos 6 a 7 fala da liderança política que era injusta. Sacerdotes profanando o sagrado. Lá no versículo 26 fala disso. Profetas enganando o povo. Fala no versículo 28. O povo vivendo em opressão e pecado. É o que está no versículo 29, né? Então o contexto é contundente, né? É um retrato de decadência moral e espiritual generalizada. Não se trata apenas de indivíduos isolados pecando, mas de um sistema inteiro corrompido. Diante disso, o juízo de Deus se torna iminente. O texto diz: busquei um homem. Nós vemos aí a procura divina, o próprio Deus procurando. O texto revela algo profundamente tocante. Deus está procurando alguém. Isso mostra: o juízo não é o primeiro desejo de Deus. Ele busca um meio de exercer misericórdia. Há espaço para intervenção humana por meio da intercessão, da oração intercessória. Deus não precisa procurar, pois Ele é onisciente, não é? Mas a linguagem expressa o quanto Ele valoriza a atuação de um intercessor. Então Ele estava procurando um homem para quê, né? Diz o texto: para que tapasse o muro, né? Fala de restaurar o que foi destruído. Fala de algo que estava destruído. Na antiguidade, os muros protegiam a cidade contra inimigos. Um muro rompido significava vulnerabilidade total. A cidade estava exposta, estava sujeito a saque, o ataque.
Espiritualmente, isso aponta para brechas causadas pelo pecado, falta de proteção espiritual, ausência de vigilância e santidade. É isso que significa espiritualmente. O intercessor é alguém que trabalha para restaurar essas brechas, seja através da oração, da santidade ou da exortação. Então, Deus estava procurando alguém que tapasse o muro, que se colocasse na brecha, diz o texto. Esse é o papel do intercessor, se colocar na brecha. A expressão se colocar na brecha ou ficar na brecha tem um significado poderoso, meus amados. É ficar entre Deus e o povo, é assumir uma posição de responsabilidade espiritual, é clamar mesmo quando outros não clamam. Interceder não é apenas orar superficialmente, mas perseverar diante de Deus, enfrentando resistência espiritual, dor e peso emocional. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, né, que nos ajudam a entender isso. Por exemplo, lá em Êxodo 32, versículo 32, temos o exemplo de Moisés intercedendo por Israel. Inclusive ele diz, se o Senhor não perdoasse o pecado do povo, que o Senhor riscasse o nome dele. Olha que posição arriscada, né? Mas isso mostra que ele estava se colocando de fato na brecha, que ele estava se colocando no lugar daquele povo. Aí nós temos o caso de Abraão também, intercedendo por Sodoma, lá em Gênesis 18, quando ele diz, Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio? Se por acaso o Senhor encontrar ali 50 justos, o Senhor ainda vai destruir a cidade com o justo lá dentro? E o Senhor disse, eu não destruirei se eu achar ali 50 justos. Então houve ali uma esperança para Abraão, mas Abraão não desistiu aí, ele continuou. E se o Senhor achar só 45? Aí o Senhor disse, também não vou destruir por amor dos 45. Abraão continua perseverando. Ele disse, se tiver só 40? O Senhor disse, também não vou destruir. Abraão continua corajosamente, baixa para 30, baixa para 20, baixa para 10, na esperança de que o Senhor tivesse misericórdia. Isso é se colocar na brecha, meus amados. Para quê? Se colocar na brecha para quê? O texto diz, para que eu não a destruísse, né? Aqui fala sobre o poder da intercessão, o poder de impedir uma destruição. Esse trecho revela algo impressionante. A intercessão poderia mudar o curso do juízo. Isso nos ensina que Deus responde à oração perseverante, que a intercessão pode trazer misericórdia onde há sentença, e que um único homem poderia fazer diferença por toda uma nação. É importante, meus amados, a intercessão. A gente não pode olhar para algo e dizer, não, aí não tem mais jeito, porque Deus ainda pode se compadecer se nos colocarmos na brecha por alguém, para interceder por alguém. Ainda pode ser mudada a sentença, aleluia. Mas o mais triste, meus amados, é que nesse texto fala sobre o Senhor não ter achado ninguém. O texto diz, porém a ninguém achei. Isso é uma tragédia espiritual. Deus não encontrar ninguém que intercedesse por Jerusalém, que intercedesse por Israel. A tragédia era anunciada e Deus esperava que alguém intercedesse. Essa é a parte mais dolorosa do versículo. Não havia ninguém disposto, ninguém sensível, ninguém comprometido. A ausência de intercessores
foi tão grave quanto o próprio pecado do povo. Meus amados, Deus ainda busca intercessores hoje. Esse texto ecoa até hoje. Deus continua procurando pessoas que se disponham a orar com perseverança, que se levantem espiritualmente em tempos de crise, que não se conformem com a decadência ao redor, que se coloquem na brecha pela família, pela igreja e pela nação. A pergunta inevitável é: será que Deus encontraria alguém hoje que se colocasse na brecha, que tapasse o muro? Será se Deus acha ainda intercessores? O Senhor diz, por meio de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor só quer que nós clamemos. O Senhor quer que nós busquemos a Ele em intercessão, que tenhamos interesse em interceder pelo povo. Ezequiel 22:30 revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Ele não deseja destruir, mas procura quem esteja disposto a interceder. No entanto, a falta de intercessores abre caminho para o juízo. Deus continua buscando intercessores perseverantes, pessoas que se coloquem na brecha com fidelidade, coragem e constância. Será se você pode dizer: eis-me aqui? Então diga: eis-me aqui, Senhor, vou me colocar na brecha, e seja um intercessor doravante, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, abençoe seus projetos de vida, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, querido Pai, Senhor da glória, Deus maravilhoso, temos estudado, meditado nesta palavra, meu Deus. Esta palavra foi entregue, Senhor, conforme o Senhor propôs aqui. Ó Deus bendito, muitos ouvirão esta mensagem. Ó Deus, que hoje se levantem intercessores, ó Pai, que os intercessores não estejam tão em falta hoje como esteve naquele tempo, Senhor. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, da nossa nação, da igreja do Senhor. Ó Deus bendito, que não faltem espiritualidade, Senhor, que não falte intercessores, ó Pai, na igreja do Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe e até o próximo, se Deus quiser. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? E de já eu te agradeço. Muito obrigado. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.